Muito bem, vamos abrir a nossa Bíblia para a primeira carta de João, primeira epístola de João, capítulo 1. João é um dos escritores bíblicos que muito desafia, especialmente porque ele passou por uma transformação tremenda. Para vocês terem uma ideia, João, ele era violento. E não só ele participava de uma gangue de dois, ele e o irmão dele. Eles eram tão bravos, tão irados, tão violentos, que eles ganharam um apelido. Eles eram conhecidos na escola, filhos do trovão. Resolvia tudo no tapa. E aí começaram a seguir Jesus. Certa vez eles passando por a cidade, Samaria, os samaritanos, e aí a cidade de Sicar, o pessoal não quis receber Jesus, fechou as portas. Aí João chegou para Jesus com a seguinte proposta: Senhor, quer que a gente ore para Deus descer fogo do céu e queimar todo mundo? É assim que ele resolvia esse negócio de conflito. Aliás, não tinha conflito. E aí, quando ele vai escrever o Evangelho e as epístolas, ele ganha o título Apóstolo do Amor. O que aconteceu com aquele homem dos Evangelhos, quando narra a respeito da companhia dele com Jesus, e do homem das epístolas? O homem que era o filho do trovão, que queria que Jesus derramasse fogo dos céus e consumisse todos, se transformasse. O encontro e a caminhada com Jesus gerou uma comunhão genuína. Pela narrativa bíblica, a gente entende, pelo menos eu, que os apóstolos vieram a se converter, e depois você pode discordar, no Pentecostes, naquele período final. Porque até então eles entenderam, mas o que muda é no Pentecostes. Depois da ressurreição, na verdade. Vou recuar um pouquinho. Quando Jesus é sepultado, eles chegaram à seguinte conclusão: é o fim. Pedro diz: olha, eu vou pescar, voltar à minha velha vida. 2 discípulos de Emaús foram para casa. O encontro com Jesus pós-ressurreição é que causou a transformação. Eles se esconderam depois da morte de Jesus, com medo, diz a Bíblia. Depois, em Atos, eles estão dando a vida por causa de Jesus. O encontro, a comunhão transformou a vida deles. Isso é fato. Ninguém que conhece e anda com Jesus continua o mesmo. Não tem nem perigo. Uma pessoa que conhece e anda com Jesus nunca mais será o mesmo. A comunhão com Jesus, ela é transformadora. Aliás, essa transformação de vida, ela passa pela necessidade de comunhão com Jesus Cristo. Chamado por João de amor, de luz, de verdade, de caminho, de vida. E especialmente nas epístolas a gente vê ele fazendo um contraste entre luz e trevas, amor e ódio, verdade e erro. E o livro dele pode ser dividido de maneira muito simples. Na primeira parte, os primeiros 2 capítulos, Deus é luz. Capítulo 3, 4 e 5, Deus é amor. E o Espírito Santo então usou João para escrever tantos textos, perdendo apenas para Paulo,
e tratando de uma maneira muito especial. Nos evangelhos, por exemplo, a ênfase é a salvação. E ele trata de uma história que já aconteceu, uma história passada. Cristo ali morreu por nós. É a palavra que se fez carne. Quando chega nas epístolas, a ênfase é a santificação. E o tempo é a experiência presente. Porque para ele, Cristo vive em nós. Ou seja, o verbo se faz real em nós. No Apocalipse, a ênfase é a glorificação, o estágio final. E o tempo, a esperança futura. Lá, Cristo virá para nós. E a palavra que se fez carne, que é real para nós, é a palavra que conquista. E ao longo da história da igreja, muito do que foi escrito foi exatamente para defender a igreja, proteger a igreja das heresias. Então, quando você estuda a história da igreja, você vê os credos sendo escritos. Os credos eram uma maneira de sintetizar aquilo que eles acreditavam. O credo apostólico, não tem nenhum problema você memorizar, muito pelo contrário. É um resumo, uma síntese da doutrina bíblica. Por exemplo, os concílios, Atos 15, tem a primeira reunião. Então a igreja estava sempre lidando com o novo. Por exemplo, Paulo saiu pregando o evangelho entre os gentios e muitos se converteram. E aí surgiu a dúvida: quais são as observações que nós vamos fazer para eles seguirem? E aí tinha aquela questão dos judaizantes, dos legalistas e tal. Aí fizeram uma reunião e fizeram a seguinte decisão: olha, fugir da prostituição, da imoralidade, não comer carne sufocada, não comer sangue e fugir da idolatria. Para os gentios. Alguns judaizantes vão dizer: não, vai ter que guardar aspectos da lei e coisa e tal. E outros concílios foram fazendo para lidar com essas questões. Nos dias de João, eles enfrentavam uma doutrina filosófica que estava infiltrando na igreja. O gnosticismo, que era uma filosofia pagã, que trazia a ideia de que a matéria, o corpo, ele era mau. E junto com isso se desdobrou em duas práticas. O chamado ascetismo, ou seja, que ensinava que se você se sacrificar, jejuando, não tendo prazeres, etc. e tal, você vai estar caminhando para a plenitude. Tem que ir com o corpo. Mas por outro lado, tinha a sensualidade. Bom, se o corpo, a matéria é má, então não importa o que eu faço com ela. O corpo vai morrer mesmo. Né? Então eles tinham que estar debatendo com isso. Mas também tinha o que era chamado de doceticismo. Ou seja, eles entendiam que o corpo de Jesus era uma espécie de ilusão, de visão, de fantasma. Não era real. Por quê? Essa ideia de que o corpo, a matéria é má. Então como é que Jesus tinha um corpo, se ele era bom? Então eles disseram assim: não, Jesus... Por isso você vai perceber no texto que a gente vai ler, que João diz: olha, eu ouvi, eu vi, eu toquei. Era um corpo real, não era um fantasma, era real, existia. Então ele está lidando com essas questões ali. Porque se você nega a realidade do corpo de Cristo, onde é que fica a crucificação? Como é que fica o sacrifício substituto de Jesus? Se ele não existiu, ele foi uma mera ilusão, uma visão, um fantasma ou coisa parecida. Por isso que tanto as Escrituras como na história vai estar sempre defendendo essa verdade que é fundamental. Sabe por quê? Porque se Jesus não fosse humano, a nossa comunhão não existia. Como é que você ia ter comunhão com Deus o Pai se você é pecador? Como?
Mas quando Jesus se torna homem, então ele é Deus, ele se encarna, então ele é Deus e ele é homem. Então, como Deus, ele trouxe Deus para perto de nós. Como homem, ele nos levou para perto de Deus. Por isso, ele é o mediador único, exclusivo, entre Deus e os homens. Ninguém atende essa categoria a não ser Jesus. Ele é o único mediador, perfeito. Ele era homem sem pecado. Então, ele tornou possível a comunhão do humano com o divino. Aquilo que tinha sido afetado na queda, que gerou morte, que gerou separação, que gerou um abismo, agora deixou de existir, porque Jesus se tornou a realidade. É como se desse lado à minha esquerda tivesse os pecadores e desse lado os divinos. Tem um abismo aqui, não dá para passar. Aí Jesus, sem pecado, pegou na mão dos pecadores e pegou na mão do divino. Ele permitiu a comunhão. Por que você continua pecador e não é destruído? Por que Deus preserva você? É porque Ele olha para você com as lentes chamadas Jesus. E Ele sabe o que Ele vê? Ele vê um pecador redimido, unido à pessoa de Cristo, que foi justificado pela obra perfeita de Jesus. Plano perfeito, maravilhoso. E isso é possível ter comunhão com a divindade. E é exatamente isso que João está tratando aqui nesses primeiros versículos, dessa comunhão que transforma, ou da comunhão, da transformação que depende da comunhão. Essa comunhão com o Senhor Jesus, ela é transformadora. Quem conhece e anda com Jesus nunca mais será o mesmo. A comunhão com Jesus tem impacto na nossa vida. O nosso conhecimento, o nosso relacionamento com a pessoa do Senhor Jesus muda por completo a nossa vida. Vamos ler o texto bíblico. Diz assim: o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida, e a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vô-la anunciamos, a vida eterna a qual estava com o Pai, e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós, igualmente, mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas, pois, vos escrevemos, para que a nossa alegria seja completa. A comunhão que transforma, ela tem dois níveis: vertical e horizontal. João, logo no início da nossa leitura aqui, ele está interessado em apresentar a realidade da pessoa de Jesus. Com isso, ele mostra que essa realidade de Jesus torna possível a experiência da verdadeira alegria. Ele conclui no versículo 4 dizendo: olha, nós escrevemos isso, ou eu estou escrevendo isso, tendo um objetivo, ou um dos objetivos em mente, para que a vossa alegria seja completa. Então essa comunhão transforma uma condição de morte, de condenação causada pelo pecado, e nos coloca num nível de alegria e alegria completa. E olhando para esse texto de imediato, você percebe que alegria verdadeira não tem nada a ver com coisas, certo? Não tem nada a ver com coisas.
tem a ver com o relacionamento que você tem com Jesus Cristo. Alegria não tem nada a ver com pessoas, não tem nada a ver com circunstâncias. Alegria é resultado da nossa comunhão com o Senhor. Alegria genuína. O pecado não, gera morte. O pecado é tragédia, causa feridas. Mas a vida que há em Cristo, a comunhão com Cristo, essa gera alegria. João está dizendo, olha, o que era desde o princípio. Ele já usou isso no Evangelho. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Moisés, Gênesis 1, capítulo 1, versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. O princípio aqui pode estar se referindo ao princípio da criação, ou o princípio em sentido absoluto, ao mesmo tempo enfatizando a pré-existência de Jesus. Jesus não passou a existir por ocasião do nascimento dele. Jesus é eterno. Antes da criação do mundo, ele já existia. João diz que tudo foi feito por meio dele e para ele. E Paulo diz que ele sustenta tudo com o poder da sua palavra. Então, Jesus, Deus eterno, sempre existiu. Mas também a pregação ou ministério teve um princípio a partir da realidade, da experiência do Cristo que se fez homem, morreu na cruz, foi sepultado e ressuscitou, e isso deu para os apóstolos toda a coragem e a ousadia que eles precisavam. Tanto é que eles estavam com medo, mas depois enfrentaram o Sinédrio e disseram, olha, importa obedecer a Deus do que aos homens. Não tinha mais a preocupação em proteger a própria vida, estavam prontos a dar a vida por Jesus. E esse eterno, sempre existente. Ninguém pode ter comunhão com Deus por meio de Jesus, achando que Jesus é apenas uma pessoa legal, que foi um bom exemplo, um homem que tinha uma ideia e defendeu a ideia até as últimas consequências. Jesus não era um homem de ideologias. Ele morreu por causa de uma ideologia? Alguém colocou Jesus como revolucionário, mas Jesus é Deus que se fez homem. E qualquer outra observação a respeito de Jesus não condiz com a palavra. Mas olha, esse Jesus eterno, no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo se fez carne. Então, Jesus é também da terra. Ele é dos céus, eterno, e ele é da terra. Se fez homem. E aí João entra o argumento dele, olha, o que temos ouvido, o que nós temos visto com os nossos próprios olhos, o que nós contemplamos e as nossas mãos tocaram, apalparam. Talvez aquilo que Jesus faz com Tomé no final, pode ser que ele fez antes com os discípulos. E eles tocaram como respeito ao Verbo da vida. João disse, olha, Jesus é real. Jesus não é a criação da mente de algumas pessoas religiosas. Jesus não é uma invenção. Ele é real. E ele está querendo provar a humanidade de Jesus. Ele vai dizer mais adiante que se alguém não reconhece Jesus vindo em carne, nem receba em casa, nem tenha comunhão com ele. Então, se alguém nega que Jesus veio em carne, nem tenha comunhão. Existe uma doutrina que até hoje ainda tem gente que pensa isso, que é o chamado unicistas. O que eles dizem?
Eles dizem o seguinte, ó. Deus no Velho Testamento se manifestou como Pai. No Novo Testamento, como Filho. E hoje ele se manifesta como o Espírito. Eles estão dizendo que Deus é um. Eles negam a Trindade e diz que são manifestações. Negam 3 pessoas distintas. Isso também foi uma heresia que foi resolvida no passado. Deus é uma essência, onde 3 pessoas partilham dessa mesma essência. Pai, Filho e Espírito. O Pai não é o Filho não é o Espírito não é o Pai nem o Filho. Isso é revelação bíblica. Não é que a nossa mente consegue captar. 3 pessoas numa só essência, que ao mesmo tempo são 3 pessoas, mas são um. Tem uma música que a gente gosta muito de cantar, eu gosto muito dessa música. A primeira vez que chegou na nossa igreja lá no sul, a gente teve que mudar. A gente ouviu, eu ouvi isso assim, mas tem alguma coisa que está arranhando. Vamos de novo. A letra original dizia assim, ó. Amigo verdadeiro. Eu não vou cantar porque vocês vão pedir para eu cantar domingo de novo, e eu não vou fazer. Eu não canto, já disse. É o seguinte. Tu és Jesus, amigo verdadeiro. Aí uma hora ele diz assim, ó. Tu és a plenitude do Espírito. Se você for lá no Google, lá nas letras, e procurar a música original, que eu acho que é até de Asaf Borba, a música é linda, mas tu és a plenitude. Aí a gente mudou, e aqui está mudado. Tu tens a plenitude. É diferente. Eu tenho a plenitude ou eu sou a plenitude? Então eles diziam que Jesus era a plenitude do Espírito, ou seja, uma outra manifestação. Mas eles são pessoas distintas. E Jesus exerceu o ministério dele na dependência do Espírito. Foi assim. E isso não foi nenhum problema. Mas Jesus, então, ele veio em carne. A humanidade de Jesus é importante. Se você não reconhecer que Jesus veio em carne, ele é humano, você não tem Salvador. Você está perdido ainda. Você está sem esperança. Porque ninguém era capaz de substituir você diante de Deus. Você continuaria ainda morto nos seus delitos e pecados. Então, quando Jesus se torna humano, é que ele se torna o mediador perfeito. E isso para nós teve um momento na história. Mas isso foi decidido lá na eternidade passada, antes da criação do mundo. Pai, Filho e Espírito Santo. E o Filho combinou, vamos dizer assim, com o Pai, com o Filho, que ele faria essa situação. E para ele foi custoso. A salvação é de graça para mim. Mas para Jesus teve um preço, teve um custo. Eu sempre falo isso porque eu acho que é nas coisas mais terríveis do ser humano. Quando é bebê a gente tolera, mas quando é adulto é mais complicado. Jesus, sendo Deus, nasceu filho de uma mulher jovem, possivelmente entre 16 anos por aí. Olha só como a gente vê os adolescentes não responsáveis e Deus vê diferente, né? Deus achou que uma menina de 16 anos era capaz de ser filha do Salvador, mãe do Salvador, Jesus Cristo, né? E Maria passa então a cuidar de Jesus. Quando Jesus sujava as fraldas, Deus que se fez homem, se sujeitando a essa situação. Aprendeu a falar, aprendeu a andar. Dependeu de Maria. Ele não brigou pela posição de divino, nem exigiu, e se humilhou, e ele foi firme nesse propósito, aceitando até a cruz, morte de criminoso, morte horrível, vergonhosa. As pessoas dignas não eram crucificadas, criminosos. Tanto é que ele foi, para os judeus, um escândalo. Os gregos, horrível. Como é que um Deus
morto numa cruz? Como é que é isso? Mas ele tinha que ser homem para ser o Salvador perfeito, capaz de salvar você. Então a humanidade de Jesus, ela é importante. Tanto a divindade como a humanidade. E não dá para separar. Isso também foi assunto na história da igreja, discussão. E eles entenderam que quando Jesus se torna humano, as naturezas se fundiram. E ele tem duas naturezas, humana e divina. Ele é 100% Deus, é 100% homem. A pessoa de Jesus é assim. E Hebreus diz que ele é a expressão, a manifestação perfeita, exata da essência divina. E os próprios discípulos disseram: Jesus, mostra-nos o Pai. Como? Se eu estou há tanto tempo com vocês e vocês pedem mostrar o Pai. Quem vê o Filho, vê o Pai. Eu e o Pai somos um. Então João está defendendo a humanidade de Jesus. Nós ouvimos, nós aprendemos de Jesus. Certa vez até os oficiais que foram enviados o pessoal do Sinédrio, os sacerdotes, fariseus, foram prender Jesus e voltaram sem Jesus. Eles perguntaram: por que não o trouxestes? Os oficiais responderam: nenhum homem jamais falou como esse homem. Até eles reconheceram. Único, diferente. Jesus disse: mais bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouves e não ouviram. Privilégio que João e os apóstolos tiveram. Nós ouvimos, não estamos inventando uma história, nós ouvimos da fonte, nós ouvimos em primeira mão, nós vimos. João usa a expressão ver, muitas vezes como sinônimo de compreender e crer. Só aqui vai aparecer 3 vezes. Nós tivemos a oportunidade de vivê-lo. Contemplamos. A ideia de uma contemplação tranquila, intencional e constante, com o objetivo de permanecer junto do espectador. Diz também que nós apalpamos, tocamos. Jesus foi tocado. Tomé não estava junto da primeira aparição de Jesus? E mais tarde, quando Jesus vem ao encontro dos discípulos novamente, trancados numa sala, aí ele olha para Tomé e diz: Tomé, olha aqui para as marcas, toca. Toca. E Tomé então sentiu o impacto daquele momento ali. Então, se Jesus fosse um espírito, um fantasma, não dá para tocar. Não dá para tocar. Dá para tocar? Não dava. Então, tudo isso para enfatizar a realidade de Jesus. Nós tocamos nele. Agora, hoje, não podemos ouvir, ver e tocar Jesus. Os apóstolos fizeram isso e nós confiamos no depoimento deles. Eu não creio que Jesus está se revelando literalmente para alguma assim. Até porque as descrições que eu já vi de Jesus é de branco, barbudo, olhos azuis, cabelos longos. Isso foi criação da Europa, do Ocidente, na Idade Média. Jesus era um homem da Palestina. Muito difícil de ter sido loiro com olhos azuis, com aquele perfil que a gente conhece. Parece muito mais uma produção de Hollywood do que o Jesus do Oriente Médio, queimado pelo sol. Então, gente descrevendo Jesus. Tive uma visão, tive um sonho, tive alguma coisa. Não, hoje você não precisa. Hoje nós temos o testemunho dos apóstolos. Mas o canal de conhecimento deles é o mesmo nosso.
Nós aprendemos ouvindo, nós aprendemos vendo e nós aprendemos também tocando. Especialmente um deficiente visual, por exemplo, tem uma habilidade tremenda a respeito do tato. Mas são formas que nós aprendemos. Então, Jesus foi tocável, tangível, real, histórico. E o corpo não é mau. A matéria não é má, como o gnosticismo quer dizer. João disse, não, Jesus se fez carne. Ou o doceticismo, que considerava o corpo uma ilusão. Ele disse, não, Jesus veio, se relacionou, a gente viu, a gente tocou. E por que ele fez isso? Para que você pudesse ter alegria completa. Porque a comunhão transformadora com Jesus produz alegria. Não é? Então ele foi desde o princípio, Jesus Cristo, eterno, e num determinado momento do tempo da história, ele entrou no mundo dos homens, se tornou carne. O escritor aos Hebreus diz o seguinte, olha, aproximemos de Jesus, o sumo sacerdote, diante do seu trono, porque ele sabe das nossas dores, ele sabe da humanidade, ele sabe o que é ser humano, ele se identifica. Eu acho aquilo tremendo, você poder contar os seus problemas, contar as suas dores, falar com Jesus. Ele é humano, ele sabe. Eu aprendi isso com um irmão lá do sul, que tinha crises de cálculo renal, e ele lutava muito com isso. E um dia veio um abençoado. Não sei se você já esteve perto de alguém com crise de cálculo renal. Dá vontade de você ir embora, sair de perto. E eu tive isso por um tempo. A Joadane tinha umas pedras, e eu achei que era, quando eu fui me casar com ela, eu achei que era ouro, diamante. Depois descobri que era pedra, cálculo renal. E ela teve umas crises assim terríveis lá no sul, e tinha pedras de 1 centímetro. E nós tínhamos 2 crianças pequenas, e o médico disse assim, olha, se eu fosse você, faria litotripsia. Nunca esqueci. Um tratamento de choque que quebra as pedras. Que é o seguinte, essas pedras estão deslocando. Elas podem se trancarem por aí, e infeccionar, e sua mulher vai perder os rins. E eu disse, e os meninos lá em casa? E aí só fazia particular naquela época. Aí ele me explicou direitinho, ele disse, o Hospital São Lucas fez uma proposta para o SUS por R$500. E particular a gente cobra 1.200. Eu disse, e por que você não faz para mim o preço do SUS? Eu disse, não, aí não é comigo. O SUS não atendia aquilo. E aí eu tinha uns negócios lá para vender, fiz um rolo lá e conseguimos e livramos. Mas ela tinha uma dor terrível. Então esse nosso amigo, que não tinha litotripsia no tempo dele, ele entrou num Fusca, deitaram ele lá atrás, foi difícil tirá-lo depois do Fusca, tá? E colocar ele numa maca, e aí o plantonista veio atendê-lo assim, logo assim. E aí ele, o senhor tem? Aí ele começou, aí o médico sacou e disse, calma, eu já passei por isso, eu sei o que é, deixa comigo. Irmãos, eu lembro dessa história, eu lembro de Jesus. Você chega lá diante do trono de Jesus, com dores, posição fetal, falando talvez engasgado, a voz não sai muito legal, e você começa a dizer, e Jesus está dizendo, olha, eu sei o que é isso, deixa comigo. Jesus se identifica conosco, é o nosso sumo sacerdote. Aí sabe o que diz o autor? Aproximemos do trono da graça de Jesus, porque Ele se compadece de nós. Você não vai estar falando de uma coisa estranha. Vamos supor, você sofreu rejeição. Talvez isso para algumas pessoas seja assim, muito difícil. Você foi rejeitado na escola, no ambiente de trabalho, ou às vezes até na família. Aí você vai falar para Jesus sobre rejeição. Sabe que Ele sabe o que é isso? Traição.
O melhor amigo, o sócio, traiu. Aí você vai falar para Jesus sobre traição. Será que ele sabe o que é isso? Ridicularizado. Será que ele sabe o que é isso? Liseira. Será que ele sabe o que é isso? Ainda que tem um pregador da prosperidade que quer colocar Jesus rico. Ele teve a cara de pau de dizer que o jumento naquele tempo era o carro top. Para dizer que Jesus era próspero. Ele tinha um jumento, meu amigo. Olha só. Como é que um camarada desse dorme, né? E quer que a gente acredita que ele está falando sério. Né? Então você quer falar de liseira? Jesus entende. Ele se identifica. Se aproxime do trono da graça, que tem socorro bem presente. Você se encontra com o Salvador, que sabe o que é ser humano. Ele sabe das limitações do humano. Ele decidiu a se sujeitar a isso. Ele teve fome, teve sono, sentiu dores. Ele sofreu. Foi acusado, ridicularizado, blasfemado. Todo tipo de sofrimento ele passou. Então, ele é humano. Por isso, João está dizendo, olha, a entrada de Jesus foi real. Porque senão, nós não tínhamos a salvação. Deus tomou sobre ti a condição humana. Jesus não estava representando um papel. Não era um disfarce, não era um fantasma, uma visão ou coisa parecida. E por ele chegou até nós a palavra da vida. O verbo da vida, que trouxe vida. A palavra que muda da morte para a vida. Que nos transforma de uma existência falida para uma vida plena. Através de Jesus Cristo. E por isso que ele chama aqui então a palavra da vida, o verbo da vida, Jesus Cristo. Vida. E pelo fato dele ser humano, você, humano pecador, tem possibilidade de ter comunhão com o divino. De outra forma, não teríamos relacionamento com o Pai por meio do Filho. No versículo 3, na segunda parte, ele diz assim, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Então aqui João começa a apresentar as razões pelas quais a encarnação de Jesus se torna então esse meio de comunhão. Há uma razão vertical, e de fato esse foi o coração desde o início, quando Deus anda com Adão, depois exalta Enoque, a ideia de andar com Deus, de ter comunhão com Deus. Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz, olha, se na verdade, vindo alguém, prega outro evangelho que não temos pregado, ou se aceitais espírito diferente que não tendes recebido, ou evangelho diferente que não tendes sido abraçado, a esse, de boa mente, o tolerais. Então, qualquer outro Jesus, que não o Filho de Deus que se fez carne, jamais poderia nos levar à comunhão com o Pai. Jamais. Por isso ele é o único verdadeiro. E por isso João diz, olha, nós vimos e dela nós testemunhamos, nós proclamamos. O termo para testemunha aqui deu origem também à palavra martírio que nós conhecemos. A ideia aqui é de alguém que dá um testemunho com autoridade, que vem de uma experiência pessoal. Eu vivi isso. Alguém que presenciou algo, que não é que ele está falando de alguma coisa que disseram para ele, mas que ele viu. Alguém que fala em primeira mão. Não é um intermediário da verdade. Ele mesmo foi um espectador dos fatos. E ele experimentou e testemunhou. Mas também a ideia de proclamar. Aqui é a ideia de alguém que foi comissionado. Alguém que foi selecionado, ganhou autorização e foi enviado para proclamar
essa verdade. Tá? Isso mostra que o mensageiro não fala daquilo que é próprio dele, mas daquilo que ele recebeu do seu Senhor, para confirmar o testemunho de João. E uma outra razão que a gente encontra nessa comunhão é que ela sai, esse nível vertical permite que você tenha comunhão horizontal, ou seja, vida no corpo, conforme diz o versículo 4. Né? Agora, o que é comunhão? Quando a gente fala em comunhão, a gente está falando o quê? Alguém definiu da seguinte maneira: é a anulação do interesse particular e desejos e a união com outro ou outros para fins comuns. Comunhão não é só estar junto, isso envolve, mas também a disposição de abrir mão dos próprios interesses, dos próprios desejos particulares. É ter coisa em comum. E você olha para uma igreja, mesmo sendo pequena como a nossa, o que a gente tem em comum? O que nós temos em comum? Só Jesus. Se a gente for falar sobre política, a gente racha. For falar de futebol, a gente racha. Mas tem uma coisa que nós temos em comum: Jesus Cristo. Você pode torcer por Fortaleza, pode torcer por Ceará, isso não muda nada. O que nós temos em comum é Jesus. E a nossa comunhão é em torno de Jesus. Irmãos brigam por futebol, vai chegar as eleições de novo, né? Deus tem misericórdia. E a passada foi chata, velho. Foi muito ruim. As acusações. Ainda bem que eu não sou muito de ficar no Instagram, naqueles negócios, mas teve pastor brigando, teve pastor xingando, chamando até para briga. Você pensa o nível que a gente chega para briga. O que a gente tem em comum? Vamos falar de Jesus, não vamos falar de política não, que eu estou ficando com raiva, né? Vamos falar de Jesus. Vamos falar da nossa experiência, do nosso crescimento na graça e no conhecimento dele. Vamos falar disso, para a gente se acalmar, porque a gente não vai combinar. A gente não combina com as coisas, mas nós temos comunhão, é algo em comum, e esse é Jesus Cristo, né? A comunhão que João fala aqui, ela trata daqueles que compartilham da vida em Jesus Cristo juntos, e não de simplesmente tomar um café juntos. O cristianismo mostra que nós dependemos um dos outros. Por exemplo, Jesus diz assim, que nós seremos conhecidos como os discípulos de Jesus se nós fizermos o quê? Oi? Se amarmos uns aos outros, né? Nisso conhecerão e são os meus discípulos. Já pensou nisso? Para você ser identificado como discípulo de Jesus, você precisa amar o outro. Olha só como isso é interessante. Se o outro não existe para mim, como é que eu vou amá-lo? A minha identidade como discípulo depende do outro. Eu não sou discípulo sozinho. Já pensou nisso? A minha fé é comigo, eu resolvo. Não é assim não. Nós somos discípulos uns com os outros. E eu preciso de você para reforçar, para revelar a minha identidade. Eu sou discípulo. A gente não precisa ter um crachá, né? Discípulo de Jesus. A gente não precisa disso. Discípulo de Jesus não está na vestimenta, não está nos meus hábitos, está no meu amor para com meus irmãos. Então eu preciso dos outros, até para a minha identidade de discípulo ser formada. É necessário. Né? Agora, comunhão nos nossos dias, na nossa cultura hoje, ela é definida geralmente relacionada à comida na igreja, né? Ligada ao alimento. Ei, vai lá em casa para ter uma comunhão. É um churrasco, é boa também, faz parte. Mas será que é só isso? Vamos ter um tempo de comunhão na igreja, tem uma comida na igreja.
né? Um café, pode ser até um cafezinho, mas é muito mais do que isso. Tem igreja que tem assim, ó, salão de comunhão. E é só lá que tem comunhão? Como é que é isso? Né? Então está muito associado a lugar, a pessoas. E comunhão, como a Bíblia fala, é muito mais do que atividade social. É muito mais do que ter uma refeição juntos. É muito mais do que ter um lazer junto com outros irmãos. Ou conversar sobre algumas coisas que aconteceram na semana passada. Essas coisas não são ruins em si. Elas até contribuem para a comunhão, mas em si mesmo não é a comunhão que a Bíblia fala. O significado bíblico é mais rico e é mais profundo. Comunhão é a participação, parceria, compartilhamento, é compartilhar juntos, é compartilhar com. Trata-se de um relacionamento e não de um evento, uma atividade. Percebe a diferença? Comunhão trata-se de relacionamentos e não de atividades, não de eventos. Os eventos podem até contribuir, mas não é a causa principal. Comunhão, por isso João diz, nós temos comunhão com o Pai, com o Filho, e agora, por isso, nós temos comunhão com os demais. Então, essa comunhão com o Pai leva-nos à comunhão com os outros crentes. E, consequentemente, isso gera alegria. Crentes que têm comunhão com Deus e com outros experimentam da alegria. Alegria não de ter coisas, não relacionadas a circunstâncias ou pessoas, mas alegria do próprio Senhor Jesus. A comunhão é a resposta de Cristo para a solidão da vida humana. A alegria, essa que o Senhor Jesus compartilha, é a resposta para o vazio da vida. A alegria não é algo que as pessoas realizam para si mesmas, mas sim um dos resultados maravilhosos da comunhão. Salmo 16:11 tem um versículo que eu gosto muito, que ele diz assim, na tua presença há plenitude de alegria. Você bem pergunta assim, quem quer ser alegre? Ou quem quer alegria? Ora, todo mundo quer. Onde você pode encontrar? Na presença de Deus. Porque diante do trono dele há plenitude de alegria. Por meio de Cristo você tem comunhão com o Pai e comunhão com os outros. E essa comunhão transforma. Você entende Jesus Cristo como Deus e homem, que vem homem real. Você entende que a sua mensagem passa por isso. Você não pode negar a divindade de Jesus, como os testemunhos de Jeová fazem. Você não pode negar a humanidade de Jesus, como os docetistas faziam e ainda fazem. A nossa comunhão é por meio de Jesus. Por causa de Jesus, nós somos aceitos pelo Pai. E por meio de Jesus, nós somos capacitados a amar os irmãos. Porque nós temos uma coisa em comum. Tem um pensamento, Platão disse, podemos facilmente perdoar uma criança que tem medo do escuro. Normal, tranquilo, né? A tragédia real da vida é quando os homens têm medo da luz. Jesus diz, vocês não vêm até mim porque vocês amam as trevas. Porque a luz expulsa as trevas. E uma vez que você está na luz, em Jesus, você é habilitado a ter comunhão com o outro. A luz mostra o pecado, mostra a direção, mostra o rumo que você precisa caminhar. Mas quem está nas trevas não quer comunhão. As trevas não querem.
Quando alguém começa, por exemplo, a entrar numa vida de pecado, a primeira coisa que ele faz é cortar o congregar-se. Ele começa a se afastar da igreja, se afastar das pessoas. A comunhão transforma.